Shalom Lekulam, a paz seja com todos vocês. Eu sou o pastor Eliezer e nós estamos aqui com mais uma porção dos nossos estudos acerca da vinda de Jesus. E hoje eu vou tomar como base o texto de 2 de Pedro 3,8 para a gente falar um pouquinho sobre o tempo, relacionado à vinda de Jesus. Vamos lá. Diz assim o texto, 2 de Pedro 3,8. Eu aconselho a você que está assistindo esse vídeo, se você não assistiu os dois últimos vídeos, que falam sobre o casamento judaico e a parábola do samaritano, relacionando-os à vinda de Jesus. Eu aconselho a você que você vá lá e veja, e depois você compara com esse vídeo aqui também, com essa mensagem. Diz assim o texto: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está escrevendo a um grupo de cristãos escarnecedores que sabiam que a vinda do Messias provocaria mudanças significativas ao planeta, porque tanto os profetas como também Pedro, no capítulo 3 de Atos, no versículo 21, ele ensina que quando Jesus vier, ele diz que o céu o retém até aquele tempo que ele vai vir para poder restaurar todas as coisas, como disseram os profetas acerca disso. Então não é algo que está escondido nas Escrituras. Os profetas falaram sobre isso, os apóstolos também. Então eles dizem, nossos pais morreram e as coisas continuam da mesma forma. Ou seja, eles estão desconsiderando que o Senhor do tempo, que tem o controle sobre o tempo, um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, partindo desse princípio de Pedro, eu quero mostrar alguns textos a vocês que apontam para a vinda de Jesus na nossa geração. Vamos lá. Em Êxodo 20, eu não vou aqui abrir todos os textos, no versículo 8, você pode conferir lá, Êxodo 20, no versículo 8, o Senhor dá um dos mandamentos que ele dá para Israel, é que eles tinham que trabalhar 6 dias, e no sétimo, que é o Shabat, que é o sábado, eles deveriam descansar. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra, diz o texto. Mas o sétimo dia é do Senhor, santificarás ao Senhor. Então, durante 6 dias, eles trabalhariam, e no sétimo, eles não poderiam fazer nada. No sétimo, que é o Shabat, não tem obra humana. Somente é o dia em que o Senhor vai ser adorado, vai ser reverenciado como Criador. Se 6 dias é como, se um dia é como 1000 anos, 6 dias seria 6000 anos. Seria um tempo que Deus determinou desde a criação para que o homem pudesse fazer toda a sua obra. Ou seja, toda demanda humana, todo trabalho humano se encerra após 6000 anos. São 6 dias de trabalho. E o Shabat seria o milênio por vir, o reino de Cristo, aonde ele é santificado, aonde ele estabelece a conclusão de toda a sua obra. E Jesus fala algo interessante. Jesus várias vezes curou no sábado. No sábado ele recolheu da seara. E os fariseus o censuravam por ele estar quebrando supostamente a lei do sábado. E Jesus simplesmente ensinou de várias maneiras que ele não estava quebrando o sábado, mas estava dando um sentido real do que é o sábado. Afinal de contas, quando ele curava no sábado, ele dava descanso àquela alma oprimida pela doença. Então ele trazia o sentido real do sábado, que é trazer descanso. Jesus falou em Mateus 11, 28 e 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis Shabat, no grego ali, Sabaton, descanso para as vossas almas. Então Jesus é o próprio Shabat, é o próprio descanso. Eu vou falar um pouquinho mais do sábado, mas numa perspectiva escatológica, não guardar o sábado literal, como alguns entendem de maneira equivocada, porque o sábado, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, era apenas a sombra, não só o sábado, mas a lei de Moisés, o ritual, a cerimonial, era apenas sombra daquilo que havia de vir. Mas a realidade
é Cristo. Então nós não vivemos na sombra, nós vivemos na realidade. Então temos que entender o que é o sábado. Em João 5, no versículo 17, quando Jesus foi censurado de ter curado no sábado, Jesus falou assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ora, Jesus está falando isso 4.000 anos depois, né? Aliás, 4.000 anos depois da criação e 1.500 anos depois de Moisés, quando Deus estabeleceu a lei do sábado. E Deus não havia descansado ainda. Então o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 2? Que Deus descansou no dia de sábado. Deus não descansou, a palavra ali não é descansar, a palavra ali é cessar, Deus cessou a sua obra. Como arquiteto, ele fez a planta, mas como construtor, ele está construindo a história conosco. Deus nunca deixou de trabalhar, até mesmo porque se ele deixar de trabalhar, a criação perece. Se o Espírito Santo deixar de agir na criação, agir em nós perecemos. Então Deus trabalha até agora simplesmente porque ele tem que sustentar a sua criação e porque também o Shabat não chegou. A realidade do Shabat não chegou, que aponta para o novo céu e a nova terra, que a gente vai aprender sobre isso. Então Jesus falou, meu Pai trabalha até agora. Então o sábado não chegou, porque o Pai está trabalhando. Nesses 6 dias, profeticamente 6.000 anos, o Pai continua trabalhando. Então não tem porquê o Pai descansar agora, ou seja, a obra de Deus ainda está no seu curso, para o seu cumprimento cabal. Lá no Salmo 90, um outro texto também, mas antes da gente ler o Salmo 90, eu gostaria de ler aqui Atos 17. Eu sempre peço para você pegar a sua Bíblia aí, me acompanhar, para que você possa constatar o que está sendo falado. Atos 17, versículo, vamos ver aqui, 26. E de um só fez toda a geração dos homens. De Adão, todos os homens vieram, para habitar sobre toda a face da terra. Preste atenção nisso. Determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus já pré-estabeleceu um limite de tempo lá na criação para o homem, que é exatamente esses 6.000 anos representados nos 6 dias que o homem faria toda a sua obra. Espero que você esteja alcançando. E dentro disso, até Salomão ele fala, e nós citamos muitas vezes, mas sem a profundidade que o texto exige, quando ele fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus estabeleceu um programa, né, um calendário. Nós vamos aprender também sobre os tempos determinados do Senhor, lá em Levítico 23, chamado de festas do Senhor, mas na verdade não são festas do Senhor, mas são as Moadim Adonai, os tempos determinados por Deus, como Paulo também usa aqui, só que Paulo não, o apóstolo Paulo, no Atos 17, usando a palavra grega Cronos e Kairos, mas lá no hebraico é a palavra Moadim. Ele estabeleceu tempos proféticos, representado nas chamadas 7 festas lá de Levítico 23. A Páscoa, a primícia, a Pentecoste, a trombeta, o dia da expiação e tabernáculos. 7 tempos determinados em que Deus cumpre o seu propósito através do seu calendário estabelecido. Vamos lá. Em Salmos, capítulo 90 também, versículo 4, ainda dentro desse princípio de Pedro, de que um dia como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia, olha o que o salmista, no Salmo 90, que foi escrito por Moisés, no versículo 4, ele diz assim, eu vou comparar esse salmo a algo que Jesus falou em Lucas capítulo 12. Então a gente vai fazer uma comparação. Ele fala assim no versículo 4, porque 1.000 anos são os teus olhos, 1.000 anos são teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Eu quero pegar esse finalzinho do versículo. Com 1.000 anos é como a vigília da noite. Pedro fala que 1.000 anos é como um dia.
E aqui Moisés já compara os 1000 anos com uma vigília da noite. Talvez, e muito provavelmente, Jesus estivesse pensando nisso, quando em Lucas 12, versículos 12, versículo 37 e 38, Jesus falando da parábola do servo vigilante, ele diz assim, eu vou ler do 35 em diante, 12 e 35 de Lucas. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, ou seja, preparado para a partida. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar, assim bem-aventurados são os tais servos. Glória a Deus. Ele fala de 2 vigílias. Ele fala, se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília. Ou, podemos dizer, entre a segunda e a terceira. O que ele está dizendo? Havia pelo menos 4 vigílias da noite. A noite era dividida em 4 vigílias. De 6 da tarde, às 18 horas, até as 21 horas, era a primeira vigília. De 21 à meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite às 3, a terceira vigília. Das 3 às 6, a quarta vigília. Então, da segunda para a terceira seria da meia-noite, meia-noite às 3. De 6 às 9, de 9 à meia-noite, meia-noite às 3, de 3 às 6. Então, a segunda é de 9 à meia-noite e a terceira de meia-noite às 3. Na parábola das 10 virgens, o amigo do noivo grita, aí vem o noivo. E o grito foi dado à meia-noite. A meia-noite seria o fim da segunda vigília e o início da terceira vigília. Seria então mais ou menos quando o noivo vem. E é mais ou menos isso que Jesus está falando, ou exatamente isso que ele está falando. Se uma vigília é como 1000 anos, como o salmista diz, salmista Moisés, então a segunda vigília seria 2000 anos. Então, ao completar 2000 anos, indo para o terceiro milênio, que biblicamente, segundo o calendário bíblico, ainda não chegamos no terceiro milênio, segundo o calendário gregoriano, sim. De 2000 para 2001 chegamos no terceiro milênio. Porém, como eu já venho falado aqui, o terceiro milênio será aproximadamente 2029 para lá. Aí entra no terceiro milênio. Que também tem a ver com outros textos bíblicos também que falam sobre o terceiro dia. Quando Moisés chega no Sinai, ele chega na semana do Pentecostes, da festa do Pentecostes, e quando ele sobe e recebe a Torá lá em cima, ele recebe a Torá no dia do Pentecostes. Os judeus até hoje comemoram o Pentecostes como o dia do recebimento da Torá. Por isso que o Pentecostes aponta também para a restauração do povo judeu, do tempo da restauração do povo judeu, que será no final da grande tribulação. Então tem muita coisa mesmo para falar, e eu estou procurando, pedindo sabedoria a Deus para passar aos poucos aquilo que está na minha mente, aquilo que o Senhor me ensinou, e eu espero aos poucos poder elaborar e fazer os esboços aqui para poder passar para você um entendimento. Então, na segunda para a terceira vigília ele vem, ou seja, do 2000, do segundo milênio para o terceiro milênio, para o início do terceiro milênio. Glória a Jesus. Um outro texto também eu gostaria de ler com você é Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2. Vinde e tornemos para o Senhor. Isso aqui está falando da conversão dos judeus, porque ele despedaçou e nos sarará. O Senhor vai sarar a nação de Israel. Fez a ferida e a ligará. Quando que vai acontecer isso? Depois de 2 dias.
depois de 2000 anos, a igreja é arrebatada e começa o tratado de Deus com a nação de Israel. Nos dará a vida. O Senhor vai restaurar a vida espiritual de Israel, e podemos ver isso também lá no Vale dos Ossos Secos. Eles receberam, os ossos se juntaram, eles receberam tendões, carne, falta o Espírito ser derramado sobre eles. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia, ou seja, no início do terceiro milênio, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, no final da grande tribulação, se estabelece o milênio. O terceiro milênio contando de Jesus para cá. Os 6.000 anos contando de Adão para cá. Glória a Deus. Talvez possa parecer complicado, mas assista quantas vezes você puder esse vídeo para você poder entender. E é uma referência também ao terceiro dia, uma referência à ressurreição de Jesus, porque é a morte e a ressurreição de Jesus que possibilita essa vida renovada do povo judeu, de todo ser humano, claro, que crê. Então, mais uma referência aí para você. Glória a Jesus. Lá em Mateus 24, vamos lá para Mateus 24. Eu queria ler o texto que Jesus fala do brotar da figueira e dos ramos da figueira, que é um sinal, que assinala a chegada do verão. Então precisamos entender ali o que é a figueira e o que é essa chegada do verão, para que a gente entenda o que ele está falando. Vamos lá, versículo 32, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira, ela é Israel, e muitas das vezes também especificamente Jerusalém. Você pode conferir isso lá em Oséias, capítulo 9, versículo 10, porque não dá para mim ler tudo. Então confere lá, quem é a figueira. Oséias 9, versículo 10. O versículo está falando de uma característica da árvore, da figueira, e se nós olharmos para a figueira, nós temos a possibilidade de saber a proximidade do verão. Se nós olharmos para Israel, a nível de nação, nós vamos entender que quando a figueira, que é Israel, brotar e seus ramos aparecerem, que está próximo o verão. Num estudo mais apurado, né, que não vai ser o caso aqui, sobre essa figueira, nós entendemos que ela floresceu já brotou em 1948 ou, no ruim de tudo, no mais tardar, em 1967, quando o general Moshe Dayan conquistou Jerusalém, mas depois ele a devolveu, e ali pode estar o marco. Em 1948, Israel alcançou sua independência como nação, se tornou Estado novamente. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém foi conquistada. Então, considerando 1948 como sendo 14 de maio de 1948, como sendo o dia que a figueira floresceu, nós temos de lá para cá 71 anos. O texto continua dizendo que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo se cumprisse. Essa geração é a geração que veria a figueira florescer. Bom, foi o pessoal que passou pelo Holocausto. Em 1948, viu a proclamação da independência de Israel através do primeiro-ministro da época, Ben-Gurion. Isso está na história, você pode buscar aí na internet que você vai ver esse dia de cumprimento de profecias. Aí 66 ali também se cumpre ali, versículo 8. Ele fala, poderia nascer uma nação em um só dia? E aí se cumpre Israel essa profecia. Em 1947 foi achado o rolo que está esse texto, um ano antes. Ou seja, ele vai se cumprir no ano seguinte. Então, ali em Mateus, a gente entende pelo Salmo 90, versículo 10 também, já lemos no versículo 4 do Salmo 90, mas o versículo 10, que uma geração é 70 anos. E se essa geração for forte, ela pode alcançar os 80, mas com fadiga e cansaço. Então, se eu considerar os 70 anos de 1948 para cá,
já se passaram 71 anos. Então talvez a gente esteja na tolerância, né, dos 10 anos, ou seja, se chegar aos 80, ainda é uma geração, mas com uma geração cansada. Então nós temos um bônus aí de 10 anos, desde o ano passado, que se completou 70 anos. Se 2018 se completou 70 anos do Estado judeu, no máximo 80 anos daria 2028. Eu tenho falado aqui que no máximo 2029, por aí, Jesus tem que vir. Então, o meu cálculo está aí, aproximado dessa data, continua batendo. E para você conferir, você pode conferir lá, Salmo 90, versículo 10, que fala da duração de uma geração, que a palavra geração aqui que Jesus usa é etnia, falando do povo judeu. Você pode pesquisar, ainda tem muitos judeus aí vivos que passaram pelo Holocausto. Então eles estão aí, a geração não passou, ela está aí ainda. Então não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, ou seja, o sol da justiça vindo, o verão chegando. Eu quero te mostrar em Malaquias, no capítulo 4, que o verão é a vinda de Jesus, é o sol da justiça, vindo para os judeus, para resgatar o povo judeu, lá em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, é muita informação, mas é isso mesmo. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia está para vir, os abrasará. No dia em que Jesus vier no Monte das Oliveiras, vai julgar as nações. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, falando para os judeus, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então está falando aqui da restauração do povo judeu lá no final da grande tribulação, quando Jesus vier com a sua igreja para estabelecer o milênio, julgar as nações, estabelecer o milênio, e o povo de Israel, os remanescentes que estiverem vivos naquela ocasião, vão crer. Tem um texto muito interessante em Cantares de Salomão, que relaciona a figueira à vinda de Jesus. Gostaria de ler com você. A figueira é Israel e o noivo, ele chama a noiva aqui em Cantares após a figueira florescer. Isso aponta para o arrebatamento. Após a figueira florescer, o que vai acontecer segundo Mateus 24? Ele não fala ali do arrebatamento, mas ele fala da vinda dele em glória, para buscar o remanescente judeu. Nós sabemos que isso vai acontecer 7 anos depois do arrebatamento. Então, se a vinda dele para Israel está próxima, porque a figueira florescendo, que é o novo Estado de Israel, assinala para isso, então o arrebatamento está muito mais próximo ainda. Cantares 2, 10 ao 13. O meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Isso é o arrebatamento. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega. A voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam os seus aromas. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Um dos sinais, porque a noiva tem que vir ao noivo, o noivo é a chama, é a figueira que já deu seus frutos. Então a noiva é chamada. Então quando, em 1948 para cá, a vinda de Jesus está muito próxima. Comparamos a geração, que ainda não terminou, mas está terminando. Comparamos o princípio de Pedro, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, a vigília da noite. Ou seja, tem muito mais coisas ainda para mim mostrar a vocês. Mas eu espero que
esses eventos, né, esses sinais que ele deixa escondidos nas Escrituras, possa ser o suficiente. Eu gostaria de terminar com um último texto, lá em Mateus 17, que é o Monte da Transfiguração, porque ali Jesus também deixa algumas pistas a respeito da sua vinda. Pois alguém pode estar pensando assim, mas esse pastor vê a vinda de Jesus em tudo. Não, irmão, eu não sou o dono da verdade, não. Nem estou aqui para convencer você que isso você deve seguir à risca 100%. Só que eu creio nessas coisas. Creio realmente que há um tempo para todas essas coisas, inclusive para a vida de Jesus, para buscar a sua noiva. Na parábola do capítulo 22 de Mateus, por exemplo, ele envia os seus servos para convidar pessoas às suas bodas, os convidados para o casamento. Todo mundo sabe que para convidar alguém para o casamento tem que ter o dia, tem que ter a data. Porque senão como a pessoa vai chegar lá na data, no dia, na hora? Então a gente tem que entender, dentro do contexto, o que Jesus está falando em Mateus 24:36, quando ele fala que ninguém sabe o dia e a hora, mas somente meu Pai, nem os anjos sabem. Lê ele direitinho, não vou falar sobre isso hoje, se o contexto todo ali não é a grande tribulação. Porque na grande tribulação, que era para durar 7 anos, Jesus falou que vai abreviar. Como ele vai abreviar e não vai avisar ninguém o tempo dessa abreviação, ninguém vai saber o dia e a hora. Ele virá, né, ali de surpresa para o povo judeu, no final da grande tribulação. A igreja não é pega de surpresa. Eu posso te mostrar isso em outro momento. Vários textos da Escritura que mostram que a igreja, a verdadeira igreja, não vai ser pega de surpresa. Não vai ser pega de surpresa. Glória a Jesus. É muita coisa. Então eu fico aqui tentando me controlar. Mateus 17, versículo 1 a 3. Jesus no Monte da Transfiguração, no versículo 28 do capítulo 16, ele fala para os seus discípulos, há aqui entre vocês alguns que não vão morrer sem que antes vejam o Filho do Homem vindo com poder e grande glória no reino do seu Pai. E eles vão ter uma visão. Antes de morrer, Pedro, Tiago e João vão ter essa visão que Jesus falou. E o texto diz que 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. 6 dias depois, 6.000 anos, segundo o princípio de Pedro. O que acontece após 6.000 anos? Tomou Jesus consigo, Pedro, Tiago e João, representantes legais da igreja. Jesus falou que eles seriam os líderes da igreja. Então Jesus arrebata a igreja 6.000 anos depois. Lá em Lucas conta esse mesmo episódio, e Lucas diz assim, cerca de 8 dias depois, porque alguém pode pegar e juntar os dois textos e falar assim, você não pode aplicar isso, porque Lucas fala de 8 dias. Só que Lucas fala sem ter certeza de quantos dias é. Ele diz cerca de 8 dias depois. Mas Mateus, ele é categórico, ele fala 6 dias depois. Então, ficamos com Mateus. 6 dias depois, 6.000 anos depois de Adão, o tempo que Deus deu para o homem viver na face dessa terra para fazer toda a sua obra, 6 dias depois, tomou Jesus. Tomou. A palavra grega, a palavra hebraica, né, aqui é o grego, a palavra hebraica tomou, lakar, ou lakart, ela é a palavra usada para o arrebatamento de Enoque, por exemplo. Então, quando fala tomou Jesus consigo, é o arrebatamento. Tomou o que? A igreja, Pedro, Tiago e João, seu irmão. E os conduziu em um particular alto monte, figura do céu. Então aqui está falando do arrebatamento da igreja após 6.000 anos, que é o tempo determinado que Deus deu ao homem. 6.000 anos desde Adão, termina aproximadamente em 2029. 2 dias, 2.000 anos depois de Jesus, termina aproximadamente em 2029. Existe, biblicamente, um cálculo, a gente tem como fazer um cálculo desde Adão até Jesus, e de Jesus para cá é simples também. Então, vai juntando aí as peças do quebra-cabeça,
para que você possa entender esse mistério. Quando Paulo fala da vinda de Jesus, ele usa o termo mistério também, aquilo que está oculto e que chegou o tempo de ser revelado. Quando chegava aproximadamente 1 ano, faltando para o casamento, né, que era 2 dias, 2 anos que o judeu tinha para preparar lugar para a noiva. 1 ano depois, e aí ele já estava na casa do pai, né, voltava para a casa do pai, ele enviava então os convites. E claro que se ele envia os convites, tem que ter endereço, tem que ter data, hora, dia. Então, a partir de um tempo para cá, acredito eu, que Deus começou a revelar a alguns o tempo da sua vinda para que a igreja se prepare. Ainda que a gente vai aprender, por exemplo, na festa da trombeta, que não tem como saber exatamente ali o fresh. Claro que não, isso é impossível. Porque a vinda de Jesus também está relacionada ao aparecimento da lua nova no mês de Tishrei, que é o primeiro dia do mês, que se contava pelo aparecimento da lua, que é o nosso setembro para outubro, meados de setembro para outubro, que é o mês de Tishrei, que é a festa da trombeta, porque o apóstolo Paulo compara o arrebatamento com a festa da trombeta. Lá em 1 Coríntios 15, em 1 Tessalonicenses 4, e os rabinos, pasmem, eles ensinam que o Yom Teruah, que é o toque da trombeta, é o dia do casamento do Mashiach. O Mashiach, que eles não creem que é Jesus, vai casar nesse dia. Então, sem me antecipar, tem como saber mais ou menos o ano, o mês, o dia. Tem como saber. Pode pensar, esse pastor é maluco. Pode pensar como você quiser. Agora, que as evidências são muitas, são. Jesus está falando ali sobre a grande tribulação, que ninguém sabe o dia nem a hora. Não é arrebatamento. Mateus 24, pode ler ali do início ao fim. Emenda no 25, é a grande tribulação e depois juízo das nações. Ele não está falando de arrebatamento. Então, ficamos por aqui por hoje. Lehitraot, até a vista. Baruch Hashem, Deus te abençoe.